É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Deep Learning. E hoje nós vamos falar... Hoje vou fazer uma aula bem curtinha, uma aula teórica, até porque uma boa parte das coisas que a gente vai ver aqui, que a gente vai discutir aqui, a gente já viu na prática, outras a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas hoje nós vamos falar sobre Representation Learning para textos, ok? Nós já discutimos anteriormente as bases do que é o Representation Learning, mas os debates que nós fizemos foram no contexto de imagem. O que é o Representation Learning no contexto de textos, né? Bom, de linguagens, né? Primeiramente, a gente vai começar só relembrando a notação. Vocês vão perceber que eu fico voltando nas notações matemáticas e nos conceitos com certa frequência, mas isso tem um porquê, gente. É porque, às vezes, as pessoas pegam uma aula isolada, entendeu? Para poder assistir. E aí, para ele não ter que voltar toda hora nas aulas anteriores para poder pescar os conceitos lá de trás, eu fico repetindo esses conceitos aqui para tentar deixar as aulas... Não dá para deixar as aulas completamente independentes, mas deixar ela mais autocontida, né, o possível. Então, uma linguagem a gente definiu como um processo estocástico que tem um conjunto de domínio ômega, que é o vocabulário, né, é um conjunto discreto, né, onde cada um dos elementos é uma palavra, e T é o conjunto de índice de tempo, né, que coordena a ordem dessas palavras dentro do texto, ok? Tal que o meu vocabulário, o meu conjunto ômega, ele tem V tokens, né? Tokens ou palavras, tanto faz. V é o número máximo de palavras que são suportadas dentro da linguagem L. Então, eu vou chamar cada uma das minhas palavras do meu vocabulário de W, né? WI, cada uma dessas palavras lá, ou tokens, tanto faz. E um conjunto sequenciado de palavras, de tokens, ele vai formar uma sentença, ou uma sequência, né, como nós chamamos lá na última aula, aqueles modelos de sequence to sequence. Então, o T aqui vai ser a minha sentença, né, uma sequência ordenada de palavras, de forma que elas façam sentido, que elas tenham um contexto. Aí eu também posso dizer que um conjunto de sentenças forma um documento, né? Ou um texto, vamos dizer assim, um texto ou um documento, que é um conjunto de sentenças, tal que todas as sentenças pertençam à mesma linguagem. Então, isso aqui foi só para dar uma revisada geral nos conceitos que a gente trabalhou até agora, certo? E agora vamos falar. Eu quero explorar formas matemático-computacionais de representar tanto os tokens, as palavras, quanto as sentenças, quanto os documentos. Daí, a gente começa a falar que a tarefa de vetorização é essa tarefa que transforma uma palavra em vetor numérico, que a gente chama de embedding, ou uma sentença, ou um documento inteiro em um embedding, certo? Essa é a tarefa de vetorização. Você vai achar em bibliotecas diversas, ao invés de embedding, você vai achar lá a função vectorizer, entendeu? Que ela exatamente faz essa tarefa de representação desses elementos. Só que aqui, como a gente tem texto, a gente tem 3 níveis diferentes de representação. 3 níveis diferentes. O nível mais elementar de todos é o nível da palavra, do token. E aí nós vamos falar dos word embeddings, que nós já trabalhamos com eles. Então, desde a primeira aula dessa sessão aqui do curso, em que a gente está falando sobre redes recorrentes e processamento de linguagem natural, a gente está, desde a primeira aula, a gente estava trabalhando lá com o embedding de palavras,
certo? Que é o nível mais elementar, mais básico de embedding. A partir de agora, a gente vai representar o embedding por esse Wzinho aqui, ó, esse Wzinho curvadinho, beleza? Então, isso aqui vai diferenciar a palavra do embedding daquela palavra, do vetor de embedding daquela palavra. Agora, na última aula, que a gente trabalhou com sequence to sequence, a gente viu que depois do encoder, né, nos modelos sequence to sequence, ele é um autoencoder, né? Então o encoder e o decoder. A comunicação entre o encoder e o decoder é feita por um embedding, né, Z, que representa toda uma sequência de texto. Então, aquele embedding, ele é um embedding de contexto, que contém toda a informação contida naquela sequência, naquela sentença que foi processada ali, aquele número limitado de palavras. Então, nós podemos dizer que o encoder de um modelo sequence to sequence, ele é um sentence embedder, né? Ele é um modelo capaz de gerar embeddings para toda uma sentença, né? Para uma sentença inteira. Só que não acaba aí. Nós temos mais um nível de embedding, que é o nível de documento, né? E aí nós temos os document embeddings. E aí nós estamos falando de uma sequência de textos, né? E aí, quando a gente fala de document embedding, nós estamos falando de grandes modelos de linguagem, certo? Como GPT, como Llama e por aí vai. Bom, então, um word embedding é uma função, que geralmente é uma rede neural. Não, mas aqui o word embedding pode ser só um dicionário mesmo. Nós vamos mostrar uma rede neural, mas pode ser só um dicionário. Mas é uma função, né, que mapeia o domínio da linguagem para o espaço de embedding, o universo de embedding de palavras. Então, eu já coloquei o Wzinho ali embaixo, exatamente para todo mundo se lembrar que esse espaço de embedding, ele é um espaço de embedding ao nível de palavra. Beleza? Então, a dimensionalidade, o DW aí, né, o D dessa dimensão, ela tem que ser suficiente para representar esse nível semântico. Um sentence embedding, por outro lado, ele é uma função que vai pegar os textos, as sequências, né, e gerar um embedding só. Então, eu já estou falando de outro espaço de embedding diferente. Não podemos achar que o espaço de embedding para sentenças ele vai ter a mesma dimensionalidade do espaço de embedding de palavras. Ele é um espaço muito mais complexo. Lembrando que o sentence embedder, essa rede neural, ela depende de um word embedder. Entendeu? Então, a primeira coisa, se eu quero fazer um sentence embedding, eu tenho que ter um bom mecanismo de codificação de palavras. Um depende do outro. Então, quando a gente vai para o mais alto nível dessa situação, que é o document embedding, eu estou falando de uma função que ela pega uma sequência de sequências e gera um embedding só. É óbvio que esse é o que deve ter a maior dimensionalidade de todos os outros. A maior dimensionalidade de todos os outros. E, do mesmo jeito que aconteceu com o Sentence Embedding, o Document Embedding, ele depende de um Sentence Embedding. Que aí ele vai acumulando os estados ocultos para poder representar, para ter semântica o suficiente para poder representar todo o documento. Okay? Então, esse Document Embedding, ele é desafiador. Eu vou mostrar um caso aqui de 2016, muito curioso, mas hoje os nossos Sentence Embeddings eles são muito eficientes, muito eficientes. A quantidade de texto que os grandes modelos de linguagem são capazes de processar, né, volumes muito grandes de texto, é, em parte, a habilidade deles de representar documentos inteiros. Então, os espaços de embedding, todos esses, né, tanto de palavra quanto de sentenças e documentos, eles são espaços semânticos, né? Ou seja,
cada elemento que tem, seja palavra ou frases de sentido parecido, ou documentos de conteúdos parecidos, dentro desses espaços, os vetores dentro desse espaço, eles têm que ser próximos. Eles têm que estar separados por uma distância pequena. Assim como os que têm sentidos, semânticas muito diferentes, eles vão estar em espaços, subespaços diferentes. Ok? Então, a semântica desses elementos, gente, de um vetor de embedding, é uma coisa que a gente tem que. Quando a gente está falando de imagem, e a gente falou sobre o Representation Learning, e a gente falava que ele gerava um vetor, e aquele vetor de embedding, ele representava a semântica da imagem. Tanto que nos modelos generativos, a gente conseguia reconstruir a imagem a partir daquela representação. Então, da mesma forma, aqui, nesses 3 níveis, a gente tem que gerar vetores que eles sejam capazes de representar significados. Né? E isso nos leva a filosofias assim, como será que o nosso cérebro armazena informação semântica? Né? Nós temos nossos neurônios biológicos e, enfim, nós temos eletricidade correndo entre esses neurônios, mas como que funcionam esses circuitos de neurônios que armazenam nossas memórias, nossas emoções, o significado das palavras? Isso gera toda uma discussão filosófica interessante. E aqui nós representamos eles em vetores numéricos, de muitas dimensões, mas vetores numéricos, certo? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a dimensionalidade desses espaços de embedding é uma das questões que mais determina a capacidade expressiva dos modelos. Todos os artigos que vocês puderem pegar da parte de textos, eles geralmente testam o modelo com três dimensões. Vamos pegar aqui os mais simples de word embeddings, né, de palavras. Eles geralmente testam os embeddings para 3 dimensões diferentes. E geralmente a que tem a maior dimensão sempre vai ganhar. Né? E isso é muito interessante. Então, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Para word embedding, a gente estava trabalhando, até agora a gente trabalhou só com aquela camada lá do PyTorch, né? A camada embedding, que ela funciona como nossa função de word embedding, certo? E eu já expliquei isso, mas eu faço questão de reforçar que a embedding, né, essa camada, ela é só um dicionário, entendeu? Ela vai associar cada palavra, na verdade não é nem a palavra, ela vai associar cada índice da palavra a um vetor. Só que esse vetor, quando você cria o modelo, ele é inicializado aleatoriamente. Eles amostram lá de uma normal, né? Obviamente uma normal, né, vai ser um vetor de D dimensões, mas amostrado de uma normal isotrópica, de uma normal padrão. Né? Na verdade, aqui eu coloquei 0,1, mas o desvio padrão não é 1, geralmente é 0,00 alguma coisa. É um desvio padrão bem pequenininho mesmo, certo? Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas ele é um vetor aleatório? Sim, ele inicializa como um vetor aleatório, mas, né, durante o processo de treinamento, esse vetor ele vai sendo moldável, ele vai sendo moldado. Então, os tensores lá do embedding, eles são treináveis. Então, durante o processo eles só são inicializados aleatoriamente, mas eles não ficam aleatórios o tempo todo. Com o processo de treinamento, os gradientes vão chegando via diferenciação automática e vão moldando os valores desses vetores para que eles passem a significar alguma coisa e moldando também o espaço de embedding. Então, o que acontece com essa camada embedding, durante o processo de treinamento de uma rede neural, é que vai acontecer um processo de clusterização. Né? Clusterização, aquela clusterização clássica que a gente conhece lá do Caminhos, etc. E tal. Ele vai pegar vetores aleatórios e à medida que o espaço que as palavras, que o algoritmo vai percebendo que determinadas palavras elas sempre andam juntas, é porque elas têm
semânticas parecidas ou conectadas, essas aí o processo de treinamento vai agrupando essas palavras mais parecidas ou que sempre andam juntas nos mesmos subespaços, ok? Então é basicamente assim que funciona o word embedding quando a gente utiliza essa camada aí embedding. Tá, beleza. E os sentence embeddings? E os embeddings de sentença, né? Se a gente utiliza o NN embeddings lá para poder representar os word embeddings, como é que eu faço com a sentença? Bom, lembrando que o sentence embedding ele tem que representar o contexto de uma sequência. Então, por óbvio, a dimensionalidade do espaço tem que ser muito maior. E também nós já vimos na nossa última aula que quando a gente utiliza redes neurais recorrentes, a gente utilizou as redes as RNNs padrão, né, rede de Hellman, as LSTMs e as GRUs, eles têm o estado oculto, que eles vão para cada palavra, eles vão atualizando o estado oculto e vão passando para frente. Então, eles vão analisar a sequência recursivamente, certo? Então, durante essa recursão, eles vão construir um estado oculto que representa todas as palavras que vieram antes. É um mecanismo de memória dessas redes recorrentes. Logo, o que nós fizemos lá? Inclusive, quando eu mostrei os modelos sequence to sequence, a saída da última camada recorrente, aquele estado oculto, ele representa toda a informação da sequência. Então, quando eu fiz o modelo sequence to sequence, que a saída do decodificador era um embedding de contexto que representava a entrada toda, esse embedding de contexto, ele é o nosso embedding de sequência, ele é o nosso sequence embedding, ok? Ou seja, o encoder de um sequence to sequence, ele é um codificador de sequências, ele é um sentence embedder, ok? E aí a gente chega no mais difícil, que é o Document Embeddings. O Document Embeddings, aí eu tenho que representar o documento todo. Então, nós estamos falando de uma tarefa muito desafiadora. Por quê? Porque o conteúdo semântico é muito grande, dependendo do tamanho do texto. Então, você vai lá, inúmeras palavras, inúmeras frases, cada frase autocontida em termos de significado, aí eu tenho que pegar vários embeddings de frases, combinar esses vários embeddings para poder construir o Document Embedding. Então, ele é uma tarefa muito complicada, e é isso que os grandes modelos de linguagem, os Large Language Models, que é o tema da última aula desse curso, inclusive, por exemplo, lá com o GPT, que é o modelo mais, para falar um modelo mais famoso, né? O que eles fazem, basicamente, é isso, é codificar o documento. Por isso que eles conseguem trabalhar grandes volumes de dados, porque eles vão fazer uma codificação de documentos inteiros. E a gente vai ver também, por exemplo, o Retrieval Augmented Generation, né? O RAG, que é utilizado lá, por exemplo, no LangChain, certo? Que aí você consegue pegar documentos externos, faz com que o modelo de linguagem processe aquele documento inteiro. Então, ele precisa gerar uma representação, um embedding do documento, para daí ele ser capaz de responder perguntas sobre aquele documento gigantesco que foi lido lá. Certo? Então, a ideia é basicamente, o mote aqui é basicamente o mesmo lá do Sentence Embedding. Eu preciso processar as sequências e combinar esse processamento das sequências, a memória dessas sequências, e construindo de forma recursiva o conteúdo do documento. Então, com certeza, essa é a tarefa mais pesada de todas. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse artigo. Esse artigo ele é muito legal, gente. Esse artigo ele é muito, muito, muito legal. Esse artigo é de 2016, certo? Ele é um artigo da Google, e assim, eu me lembro vivamente de quando isso aqui saiu nas notícias, e eu vou mostrar por quê. Né? Então, a Google lançou esse mecanismo Neural Machine Translation System, sistema de tradução de linguagens baseado em redes neurais. Né? E
como vocês podem ver aqui na imagem, ele era baseado em LSTMs. Aquela mesma arquitetura que a gente viu na aula passada. Aquela mesma, né, só que as LSTMs, como vocês podem ver aqui, elas são várias camadas de LSTM. São várias camadas de LSTM, tanto no encoder quanto no decoder. E aí é muito bom que eles fazem questão de jogar aqui na cara que cada LSTM está numa GPU separada. Olha isso aqui. Cada LSTM está numa GPU separada. Então, aqui ele tem... Aqui dá para ver claramente que essa primeira aqui ela é uma LSTM bidirecional, certo? As outras aqui são unidirecionais, mas baseadas na saída da primeira, bidirecional. Aí ele gera aqui o encoding da sentença inteira, certo? Gera aqui os embeds. Aqui já tem um mecanismo de atenção. E aí eu vou dar um contexto muito interessante. Esse artigo aqui, ele foi escrito antes da arquitetura Transformer ser proposta. A arquitetura Transformer é a base de todos os grandes modelos de linguagem que nós temos hoje. GPT, Llama, enfim, todos, BARD, todos eles. Esse artigo aqui, como vocês podem ver, ele aqui está em 2017, né? Porque em 2017 saiu a versão final do artigo. Mas ele é de 2016. O modelo do modelo foi publicado em 2016. A versão final da publicação, né, na revista, né, é de 2017. Mas se você for aqui no Archive, por exemplo, quando eles soltaram o pré-print, ele é de 2016. A arquitetura Transformer ela só foi publicada em 2017. Entendeu? Então, ela é o último grande e famoso modelo antes, né, da arquitetura Transformer. Então, ele está aqui. O melhor que se tinha nessa época, em 2016, eram LSTMs, eles fizeram um grande modelo. Mas aqui ele já tinha um mecanismo de atenção, que é o coração da arquitetura de Transformer. Só que o Transformer, além de atenção, ele tem outras coisas, né? Então, aqui ele já utilizava um mecanismo de atenção para poder dar uma filtrada aqui nesse embed, e daí jogavam para os decoders, e os decoders eles eram decoders bidirecionais também, que geravam palavra por palavra aqui, recursivamente, a texto. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Primeiro, ele é um sentence embedder, certo? Ele é um sentence embedder, baseado aqui, a entrada das LSTMs são word embeddings, como nós já vimos anteriormente, então aqui ele já tem um sentence embedder, e ele era capaz até de fazer tradução de documentos inteiros, mas ele não codificava o documento inteiro, ele codificava sentenças por sentenças, né? Ele era um modelo recursivo. Uma coisa interessante desse artigo aqui é isso aqui, gente. Isso aí que está na tela, eles pegaram aqui, ó. É uma projeção utilizando TSNE, lembrando que cada sentença aqui é um vetor de, se eu não me engano, 4.000, eu vou até olhar aqui depois no artigo, mas eram mais ou menos 4.000 dimensões cada vetor, certo? E aqui eles projetaram em duas, utilizando a técnica TSNE. Então, cada pontinho que tem aqui é uma sentença inteira. E aí eles agruparam, olha aqui a sentença aqui, tá vendo? The stratosphere extends from about 10 kilometers to about 50 kilometers in altitude. Então está aqui o texto em inglês, a sentença em inglês. Aqui está a sentença em coreano, com a mesma informação. E aqui a sentença em japonês, com a mesma informação. E os embeddings dessa sentença, da sentença inteira, olha só, eles estão todos parecidos. Eles estão todos próximos aqui, ó. Tá vendo? Então, vermelho em japonês, azul em coreano e laranja em inglês. Então, aqui são várias, são 74 sentenças que eles fizeram, e eles colocaram para falar assim, as sentenças, entre os embeddings de cada sentença
mesmo sendo de linguagens diferentes, eles ficavam próximos uns dos outros. Entenderam? Então, existe uma diferença dos embeddings entre as linguagens. Mas os vetores, eles estão próximos no espaço. De todas as frases, os vetores ficaram próximos. Então, aqui ele está analisando, que legal, ele está pegando aqui esse embedding aqui, ó, esse embedding que é gerado aqui, ó, para poder analisar a proximidade dos significados entre as frases. E aí, nós temos esse outro aqui, que ele é uma ligação, ele está fazendo chama? Isso aqui é que foi toda o burburinho que gerou na mídia na época, foi por causa dessa imagem aqui. O que acontece? A lógica desse artigo era fazer o seguinte: se ele utiliza Few Shot Learning, aí vocês vão lembrar que a gente já estudou Few Shot Learning também. Se eu codificar uma sentença em português, a mesma sentença em inglês, aí eu tenho os embeddings de português e eu tenho um embedding em inglês. Eu consigo pegar isso aqui e gerar um embedding em espanhol. Então, vamos supor que eu tenho um embedding em inglês, eu tenho um embedding em português e eu tenho um embedding em espanhol de uma frase diferente. Eu tenho um embedding em português, eu tenho um embedding em inglês de uma frase, mas eu não tenho de espanhol. Será que eu consigo, utilizando a relação entre os embeddings de espanhol, português e inglês de outra frase, gerar o embedding em espanhol dessa frase que eu já conheço em português e inglês? E a Google provou que sim. Ela consegue traduzir para novas linguagens a partir usando os embeddings de sentenças conhecidas de outras linguagens, apenas transformando os embeddings. Entendeu? E nós vamos estudar isso aqui. Então, esse espaço aqui é um espaço linear. Eu consigo fazer manipulação de vetores com soma, subtração, multiplicação por escalar, né? Assim, soma e multiplicação por escalar. E com essas multiplicações simples, eu consigo fazer tradução de linguagens. Foi o que a Google provou com isso. Isso em 2016, certo? E quando isso chegou na mídia leiga, cara, foi muito engraçado. Eu me lembro porque eu vi essa reportagem. IA de tradução do Google cria idioma próprio. Uou! Uou! Então, olha, eu vou pegar aqui o primeiro trechinho e a parte importante. Isso aqui tá do eMasters, mas isso aqui saiu em vários lugares. eMasters, Olhar Digital, no G1 da Globo, assim, vários jornais, no Estadão soltou uma notícia, todas mais ou menos com esse conteúdo aqui, com essa chamada. A IA da Google criou uma linguagem própria, né? E o que é essa linguagem própria que eles estão falando aqui? São os embeddings. Os embeddings, os sentence embeddings criados pelaquela ferramenta, eles falavam que era uma linguagem própria, já que a partir dela você conseguia traduzir para qualquer outra linguagem. Então vamos analisar rapidinho. Nessa semana, isso em novembro de 2016, aquele artigo, viu? Eles estão falando daquele artigo que eu acabei de mostrar. Nessa semana, a Google revelou que a inteligência artificial responsável pelo Google Tradutor, Google Translator, desenvolveu um idioma próprio, sem qualquer interferência humana. Em setembro, na verdade eu falei que de novembro, mas em setembro, né, que foi aquele artigo. A ativação do Google Neural Machine Translation, que utiliza Deep Learning para entregar traduções mais precisas e naturais, em nível quase humano. Após esse sucesso, os criadores de GNMT estavam curiosos sobre uma coisa. Se você ensinar o sistema a traduzir de inglês para coreano e vice-versa, e também do inglês para japonês e vice-versa, ele poderia traduzir do coreano para japonês sem recorrer ao inglês como uma ponte entre eles? Aí tem um GIF lá,
Nós vamos ver isso depois. Mas essa parte do texto aqui ela é particularmente interessante. Olha só. No entanto, como divulgado pelo TechCrunch, isso levantou uma nova questão. O computador desenvolveu uma linguagem, a sua própria linguagem interna para representar os conceitos que usa para traduzir entre as linguagens? Tudo indica que sim. Essa nova língua, interlíngua, eles deram um nome para o negócio, interlíngua, parece existir um nível mais profundo de representação. Agora, isso é a beleza do negócio. Um nível mais profundo de representação. Aqui eles brilharam. Esquece todo o sensacionalismo do resto. Aqui foi legal. Olha só. Parece existir num nível mais profundo de representação. Não só parece, existe. No qual é possível ver semelhanças entre os idiomas diferentes com facilidade. Entretanto, como se trata de uma rede neural, né? Sistemas que não são, que são normalmente muito pouco acessíveis, até para seus criadores, está falando dos pesos. É difícil dizer mais sobre ela. Não é difícil dizer mais sobre ela. Hoje, né? Lógico que já estão passados aí muitos anos, né? Hoje, a Google, o Neural Machine Translator da Google não utiliza mais LSTM, como nós vimos, né? Múltiplas camadas de LSTM, como nós vimos ali. Nem no decoder, nem no encoder quanto no decoder. Tudo é Transformer, de cima e embaixo. Hoje já migrou todo mundo para Transformer. Transformer é uma arquitetura mais eficiente e é o tema da nossa próxima aula. Só que nessa época já se conseguia fazer tradução de forma muito eficiente, utilizando LSTMs. São modelos que a gente viu na aula passada, que são olhando para eles são incrivelmente simples. Assim, a arquitetura do modelo. Você chega lá na LSTM, você fala o número de camadas. Você pode colocar 32 camadas ali, mas vai ser uma linha de código, né, no PyTorch. Vai ser só uma linha de código. 32 camadas, mais uma linha de código só. Beleza? Você pode colocar que elas sejam bidirecionais também. Então, é um modelo muito simples, arquiteturalmente simples, particularmente quando a gente compara lá com aqueles modelos clássicos que a gente viu de redes neurais convolucionais, 30, 40, 50 camadas, tudo uma após a outra ali. Então, mesmo. Aqui são modelos que você olha e você não vê a complexidade oculta do modelo, né? Então, você pode fazer sua própria Neural Machine Translator com aquele código que nós vimos na aula passada, sem problema algum. Então, gente, a notícia é um tanto sensacionalista, se a gente ler hoje, mas, né, na verdade, a questão ela é pertinente, certo? Então, nós não temos como interpretar o significado daqueles vetores multidimensionais lá que representam as palavras, ou as sentenças, ou mesmo. A gente não tem. A única forma como a gente consegue interpretar isso é analisando as distâncias entre os vetores e a semântica das palavras que eles representam. Então, na verdade, existe uma beleza no Representation Learning para texto exatamente por causa disso, entendeu? Essa questão dessa mística de que ali está codificado significados, semânticas, sabe? Isso é muito interessante. Como que isso... E a Google foi muito feliz em projetar isso em 2 dimensões para que a gente pudesse vasculhar aquele espaço e ver como que as palavras se distribuem nessa, abre aspas, sendo sensacionais também, na mente, fecha aspas, desse tradutor neural. Esse é um artigo que com certeza vale a pena ler. Beleza? Bom, vamos falar agora sobre embeddings pré-treinados. O que são embeddings pré-treinados? Bom, vamos voltar do básico e falar sobre word embeddings, ok? A gente estava falando de usar o NN Embed, certo? Que ele inicializa, ele cria um dicionáriozinho, um para cada palavra, e durante o treinamento ele vai modelando ali os embeds para representar alguma coisa, né? Só que isso tem um custo computacional alto. Uma boa parte do custo computacional
daqueles modelos que eu mostrei nas últimas aulas está em modelar o Word Embedding, em modelar esses vetores de embedding aqui dessa camada. Né? O outro está distribuído ali com a rede neural recorrente. Só que tudo que ele processa na rede neural recorrente vai depender do embedding. Então, muitas vezes, a rede neural recorrente erra muito por causa que o embedding está ruim. Então, enquanto o embedding da palavra não melhorar, a rede neural recorrente ela não tem, enfim, ela não tem material para poder trabalhar a criação dos estados ocultos e daí vai. Certo? Então, um dos maiores custos computacionais exatamente é o da representação dos tokens. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a mesma ideia que a gente utilizou no Transfer Learning. Cara, eu falei e eu repeti, e isso é muito importante repetir, que treinar um modelo desses de linguagem, mesmo que se for para Next Token Prediction, para prever só uma palavra à frente, certo? Não precisa nem ser o sequence to sequence. É um modelo extremamente caro computacionalmente. Você precisa de volumes muito grandes de texto e dias rodando em GPUs de última geração para que ele fique azeitado, certo? Então, você tem um custo computacional só para fazer isso. Só para fazer isso. Toda vez que você for treinar o seu modelo, você vai reensinar o Word Embedding do zero. Não vamos fazer isso. Vamos pegar alguém que já treinou um modelo desse, vamos pegar aquele modelo, vamos já pegar os embeddings que ele gera para cada palavra e vamos salvar no dicionário. Pronto. É isso. Então, esse é o objetivo dos Word Embeddings ou de qualquer tipo de embedding pré-treinado. É você não precisar, na sua rede neural, ficar treinando essa parte da aplicação. Porque o português é o português, o inglês é o inglês. Entendeu? Alguém já treinou essa rede neural para esses textos, né? Para adivinhar próximas palavras, beleza? Então, eles sabem gerar representações de palavras de forma eficiente. Você não precisa querer reinventar a roda, beleza? Então, os modelos de Word Embedding, eles são dicionários, só que já são dicionários cujos vetores para cada palavra já estão treinados, já estão prontos para ser usados. Então, você ganha muito tempo aí. Você ganha um tempo absurdo não tendo que treinar o Word Embedding toda vez, certo? Vocês já estão treinados. Então, gente, tem modelos pré-treinados. Aí eu faço um parênteses aqui para, quando for trabalhar com texto, sempre procure o Hugging Face. Primeiro, aqui vou até abrir uma janela extra aqui. Hugging Face. Hugging Face aqui, ó. Beleza? Hugging Face, gente, ele é uma biblioteca que ela tem versões lá para o PyTorch, ela tem versões para o TensorFlow, para o JAX, de modelos de linguagem. Então, você vai achar vários, você vai achar o GPT aqui, entendeu? Você vai achar, obviamente, GPT aberto, né? O OpenGPT, o GPT for All, né? Você vai achar vários, não é só de linguagens, não, tem aqui para grafos, tem para imagens, para texto, para vários screenshots, para vários tipos de datasets diferentes. Então, aqui, e todos esses modelos são de código aberto. Todos eles são de código aberto. Você pode pegar o modelo já pré-treinado, certo? E você pode inspecionar o código dele livremente e tal. Então, isso aqui é uma iniciativa muito interessante, o Hugging Face, beleza? Então, o Hugging Face nasceu como uma biblioteca de código aberto de modelos pré-treinados de Transformers. E hoje ele evoluiu para uma coisa muito maior. Então, aqui você vai achar word embedders, sentence embedders de praticamente qualquer idioma no globo. Beleza? Então, já fica a dica e um deverzinho de casa para vocês. Então, ele, obviamente, ele vai ter a versão aí pro PyTorch, para você integrar no código PyTorch, aí vai. Beleza? Então,
Quando eu for desenvolver um modelo, né, se eu pegar, por exemplo, lá um modelo pré-treinado do Hugging Faces e integrar ele com o meu código PyTorch. Obviamente, os tensores eu vou congelar, eu vou colocar lá o grade igual a false, né? Para que ele não seja atualizado, então eu economizo esse. Você vai habilitar o gradiente, né? Vai habilitar ele ser atualizado se você estiver fazendo um ajuste fino para uma tarefa específica, para um conjunto específico, para uma linguagem específica, né? Ou para um linguajar específico né? Aí você vai habilitar. Do contrário, você vai deixar ele desabilitado e vai treinar só a parte recorrente do seu modelo. Ok? Bom, lembrando que word embedding tem como você fazer o dicionário, palavra por palavra, mas sentence embedding você não tem como fazer um dicionário de todas as frases. Não dá. Então, os sentence embedding são redes neurais recorrentes. Aí você tem que passar a sentença e ele vai gerar um embedding da sentença. Mas nós temos modelos pré-treinados que fazem isso também. Também, documento também tem. Beleza? Lembrando que sentença embedding é uma rede neural recorrente treinada para texto, ou seja, ele é um modelo de linguagem. Beleza? Você pode pegar, por exemplo, lá o GPT, você pode pegar o BERT, né? Que eles têm finalidades distintas, mas você pega as saídas intermediárias deles, são sentence embeddings. São sentence embeddings. Ok? Então, nós vamos percorrer aqui, teoricamente, nós vamos ver a prática. Hoje, como eu falei, hoje não tem código. A gente vai ver, pegando um aporte histórico aqui, começando pelo Word2Vec, que é de 2013, certo? Mas foi o primeiro modelo assim, de bastante sucesso para a representação de palavras em um espaço semântico. Vamos para o Glove, uma evolução do Word Embedding. Daí a gente já chega em 2017 com o Elmo, que já é um modelo de linguagem, que ele trabalha com sentença e com documentos, né, que utiliza LSTM, e o estado da arte, que é o BERT, certo? O BERT e o GPT são os estados da arte hoje. Né? O BERT ele já é com Transformers. Então, vou passar aqui rapidamente por eles, começar pelo modelo Word2Vec, que é de 2013, né? Esse é um trabalho seminal. Esse trabalho ele propõe dois modelos diferentes, né? Que é esse daqui, ó. O primeiro é o Continuous Bag of Words. Então você pegava um conjunto de n-grams antes de uma palavra e um conjunto de n-grams depois da palavra, e você quer adivinhar a palavra que está aqui no meio. Então, essa rede neural é uma rede neural MLP, beleza? Faz isso. O outro, que é o skipgram, ele é diferente. Você dava uma palavra, e ele tem que adivinhar as palavras que estão no entorno. Então, ele testou os dois modelos. Eu dou o entorno, eu quero predizer a palavra do meio. Eu dou a palavra do meio e ele tem que predizer o entorno. Beleza? Um é o Continuous Bag of Words e o outro é o skipgram. Então, esses são os dois modelos propostos aqui pelo Mikolov. Então, o Word2Vec ele foi um dos trabalhos mais relevantes que teve para a área de NLP nas redes neurais. Então, esse cara aqui, ele abriu muitas portas. Muitas portas. As pessoas utilizavam uma série de outros embeddings anteriormente, baseado em decomposição de matrizes, análise espectral, por aí vai, que não eram tão eficientes quanto o Word2Vec, não tinham as mesmas características do Word2Vec. Né? Então, nós temos duas arquiteturas, que é o Continuous Bag of Words e o skipgram, e, querendo ou não, ele vai tentar funcionar como um autoencode. Vocês vão ver que eu sempre falo do autoencode. Mas, querendo ou não, eu vou dar um contexto e ele vai querer gerar a palavra. Né? Então, como é que funciona o Continuous Bag of Words? Ele utiliza o contexto para prever a próxima palavra. Então, a minha entrada são as T menos não sei quantas palavras anteriores e ele tem que prever a T mais uma. Então, como é que ele fazia isso? Ele dava entrada aqui isso é uma coisa interessante. Ele dava entrada com o one hot encoding. One hot encoding de cada palavra. Entendeu?
Então, ele entrava com o one-hot encoding da palavra de T-2 aqui, com a palavra de T-1 aqui, e ele tinha que prever aqui o one-hot encoding da palavra de saída. Certo? Brutal. Né? Então, aqui, ele era uma MLP de 2 camadas. 2 míseras camadas. Olha só, os caras conseguiram fazer um word embedding com um MLP de 2 camadazinhas puras e simples. Então, a camada oculta, ela vai ter N neurônios, né? Mas aí ela tem, lembrando que cada neurônio ele vai ter que ter a quantidade de entradas com o número de entradas do vocabulário. Lembrando que no one-hot encode você tem uma posição para cada palavra do vocabulário. Então, se eu tenho 2 palavras, né, de contexto, então eu vou precisar de 2 V neurônios para poder, aliás, desculpa, cada neurônio vai ter 2 V entradas, né, para poder trabalhar. E eu tenho a camada de saída. A camada de saída, ela é simplesmente a camada de classificação. Então, ela gera o one-hot encode e ela vai ter V neurônios de saída. E ele utiliza uma entropia cruzada simples como função de custo. Então, a rede neural, sim. Certo? Então, eu tenho aqui os one-hot encodes de cada palavra, eu tenho aqui os neurônios da camada oculta, eu tenho aqui os neurônios correspondentes para a camada de saída, passo o softmax, a minha função de custo de entropia cruzada vai pegar as ativações de cada palavra aqui com a palavra esperada para poder fazer a retropropagação. Beleza? Qual que é a beleza desse modelo aqui? Que o feature vector, que o embedding, é a saída da camada intermediária, da camada oculta, desculpa. Então, quando eu vou gerar um embedding, quando eu vou treinar um modelo, eu treino ele como um modelo de classificação. Eu tenho essa camada, 2 camadas lineares aqui, com ReLU, né? Beleza? Aí, a partir do momento que ele chega numa alta taxa de acerto, né, de acurácia de classificação, eu descarto essa última camada e pego a saída de todos os neurônios aqui da camada oculta, eles vão ser o meu embedding da palavra. Ok? Então, foi uma ideia muito interessante que eles utilizaram aqui, foi um insight bem legal que eles utilizaram. Depois, o que eles vão falar? Eles vão pegar as 2 palavras anteriores, né, de cada palavra, a saída que eles vão associar com a palavra esperada. Beleza? Esse é o embedding da palavra esperada. Né? Então, tá aí o meu vetor de características ou o meu vetor de embedding para a palavra WT. Então, eu dou WT-1, WT-2, e eu já sei que a minha acurácia é muito alta, que ela vai prever WT. Então, isso aqui, a saída deles aí, vai representar a minha palavra WT. O skip run, como eu falei anteriormente, eu dou só uma palavra no tempo T, e eu quero que a rede prediga para mim o tempo T mais 1, T mais 2, T mais 3, ou T mais não sei quanto. Beleza? Então, eu vou ter uma palavra, uma camada oculta, uma camada de saída, e a camada de saída vai ser muito grande, certo? Porque ela vai ter que predizer as próximas T palavras à frente, certo? Mas com essa palavra aqui, ele vai conseguir codificar informação suficiente para que a camada de saída consiga predizer as demais. Beleza? Então, o artigo testou os 2 modelos. Se eu não me engano, o Cebol ele teve um desempenho levemente melhor do que o do Skip Run. Mas não tenho certeza que agora a memória me falhou. Então, a gente vai ter um vocabulário, por exemplo, com 6 palavras, né? E eu quero gerar o meu espaço de embedding com 3 dimensões só. Beleza? Então, eu vou utilizar 3 n-gram, um trigrama, essas 3 palavras anteriores, não, desculpa, as 2 palavras anteriores para gerar
a terceira palavra. Então, meu N-gram de treinamento são essas três palavras aí. A palavra 1, a palavra 5, a palavra 3. Então, a minha entrada no T-2 é a palavra T1, eu tenho o One Hot Encoding, eu tenho a quinta palavra, que está o One Hot Encoding, e a saída esperada é o One Hot Encoding da palavra 3. Com isso aí, eu passando lá na minha rede, né? Na minha rede, por exemplo, ou a Cebol ou a SkipGram, ao final do treinamento, eu vou ter os word embeddings de cada palavra. Lembrando que, nesse caso aqui, a camada intermediária, a camada oculta da minha MLP, se aqui os meus embeddings têm 3 dimensões, então ela vai ter 3 neurônios. Ok? Então, tá aqui. E é muito legal a gente olhar para isso e pensar, isso aqui tem significado, isso aqui tem sentido. Pelo menos para a nossa rede, faz todo sentido do mundo. No mundo real, gente, nós estamos falando de um vocabulário acima de 60 mil palavras. Então, essa rede, ela é arquiteturalmente simples. Ela é uma rede shallow, né? Uma rede, né, rasa. Porém, ela é uma rede muito larga, mas muito larga mesmo. Então, se você pegar aí um One Hot Encoding de 60 mil posições e com 5 palavras, né, de um N-gram de 5 palavras, cara, é uma entrada muito grande, certo? No mundo real também, eu estou falando que a dimensionalidade do espaço embedded, ele começa ali com 512 dimensões. Vai, nos modelos modernos, ele passa muito de 1024, né? Então, assim, a saída, o espaço de dimensionalidade de embedding, ele também é um espaço bem largo. E aí, geralmente, o número de palavras que é utilizado, antigamente era 5, mas hoje é bem mais que 5 também. Nós vamos ver alguns modelos aí para frente, como, por exemplo, o Elm, que é bem mais que 5. Então, gente, a quantidade de N-gramas para treinamento é de muitos bilhões, né, de N-gramas tirados aí. O pessoal utiliza Wikipedia, pega texto de rede social, assim, tem muitos corpos, tem, no caso, a vasta corpora, né, de treinamento de todas as linguagens, mas geralmente o base de todo mundo é utilizar o Wikipedia, né? Porque a Wikipedia tem todas as linguagens, é aberta, não tem licença proprietária, você pode utilizar sem problema de nenhum, beleza? Então você pode, geralmente é o corpus mais comum de treinamento desse tipo de modelo. Aí o próprio Mikolov, que foi o que propôs essas redes, no próprio ano de 2013, né, mais para o final do ano, ele soltou, olha, lembra aqueles modelos que a gente publicou lá? Pois é, a gente descobriu um negócio muito interessante sobre os vetores que são gerados por ele. A gente descobriu que as palavras, os embeddings gerados pelo nosso modelo, eles têm propriedades matemáticas. A gente pode fazer operações lineares neles para deduzir sentidos das palavras. Então, por exemplo, eles sabem que a palavra China ela estará mais próxima da palavra Beijing, né, do que, por exemplo, Moscou estará de China. A palavra Moscou estará mais próximo da Rússia do que Beijing estará de Rússia. Entendeu? Exatamente por esses relacionamentos. Então, eles descobriram uma série de relacionamentos semânticos entre as palavras. Isso é tão legal porque eles descobriram, por exemplo, eu tenho um vetor que representa a palavra homem. Eu tenho um embedding que representa a palavra rei. Eu tenho um vetor que representa a palavra mulher. Eu tenho um vetor, né, que representa a palavra rainha. Esses embeddings. Então, eles descobriram, por exemplo, que esse embedding da palavra rei, né, mais o embedding da palavra homem, menos o embedding da palavra mulher, é igual ao embedding da palavra rainha. Se eu pegar o embedding da palavra homem mais o embedding da palavra rei menos o embedding da palavra
rainha é igual o embedding da palavra mulher. Então, assim, há um relacionamento lógico dentro daquele espaço. E aí a gente volta lá no início da apresentação, quando a gente falou daquele mecanismo de tradução neural da Google. Lá naquele contexto, por que ele conseguia fazer few shot learning? Entendeu? Ele conseguia fazer operações matemáticas, operações até lineares em cima daqueles vetores. Ele pode pegar dois vetores conhecidos que representam uma determinada sentença, com algumas operações simples, ele consegue deduzir aquela sentença numa outra linguagem. Entendeu? Então, isso aqui era muito interessante dos word embeddings. Essa propriedade aqui, que na verdade é uma propriedade que se estende também para os sentence embeddings. O que acontece? O Word2Vec, ele é um modelo ultrapassado hoje em dia, ok? Ele é um modelo ultrapassado. Ainda assim, ele é mais eficiente do que você utilizar o NN Embedding, porque você não vai precisar treinar, entendeu? Então, se você tiver que fazer uma aplicação mais rápida, você pode pegar os embeddings já pré-treinados do Word2Vec e seu modelo vai treinar muito mais rápido. Beleza? Depois deixa eu fazer um ajuste. O que veio depois do Word2Vec? Veio o GLOVE, que é o Global Vectors for Word Representation, que é um conceito completamente diferente do Word2Vec. Entendeu? Então, o GLOVE ele foi proposto em 2014 pelo Pennington, Soccer Manning, né? E ele parte pelo seguinte: ele parte da distribuição de probabilidades. Isso aqui são as probabilidades, né? Se você tem uma palavra aqui, K, que você não sabe, né? Beleza? Que ou é sólido, ou é gás, ou é água, ou é moda, por exemplo. E aí você pergunta qual é a probabilidade de cada uma dessas palavras, dado que a palavra ice, a palavra gelo, veio antes. A palavra predecessora dela é a palavra gelo. Vocês vão ver que, né, por exemplo, sólido tem uma probabilidade muito maior do que a de gás. Né? E a água, por exemplo, tem uma probabilidade maior do que a de sólido ainda. Beleza? Steam aqui, qual é a probabilidade aqui de água ou gás e tal. Então, cada uma delas, e aqui tem até as probabilidades condicionais, uma dividida pela outra. Então, eles partem desse conceito probabilístico, né, da frequência conjunta entre as palavras. Qual é a ideia do GLOVE? A ideia do GLOVE é ele fazer uso das frequências. Eles vão ter um corpus de treinamento e eles vão ver quais são as frequências conjuntas entre as palavras, né, de sequência entre as palavras. E eles vão gerar essa distribuição de probabilidade e eles querem que o modelo, os embeddings gerados, eles reflitam aquela distribuição de probabilidades. Como é que eles vão fazer isso? Então, eles propuseram uma função bem simples, com erro quadrático, de uma regressão linear. Uma regressão linear que correlaciona quem? Os vetores de embedding e essas distribuições de probabilidade aqui. Então, a primeira coisa que eles fazem é a matriz de concorrência. O que é a matriz de concorrência? Ela é uma matriz quadrada, onde você tem todas as palavras na linha e todas as palavras nas colunas. Beleza? E cada elemento ali dessa matriz, ele representa qual que é a frequência daquela palavra que está na linha em conjunto com aquela palavra que está na coluna. Beleza? Então, isso aí ela incrementar toda vez que a palavra I apareceu ao lado, seja antes ou depois, da palavra J, eu vou somar mais um na posição X e J. Beleza? Então, essa é a matriz de concorrência. Então, o que acontece? X e J, né, cada célula lá, é a ocorrência conjunta dessas duas palavras. O que acontece? Essa matriz é uma matriz muito grande e muito esparsa. Né? Uma boa porção das palavras não aparece uma ao lado da outra. Então, você vai ter muito mais zeros do que outros valores. E tem outras palavras que sempre andam juntas e elas vão ter uma co-ocorrência muito alta.
A partir das concorrências, eu consigo calcular a frequência global de uma palavra, quantas vezes a palavra apareceu em qualquer situação. É só ir somando na mesma linha, né? Cada linha representa uma palavra, então você soma tudo que está naquela linha, a quantidade de vezes que aquela palavra apareceu. Beleza? Aí não precisa nem dizer que X, né, a matriz de concorrência, é uma matriz gigantesca, é uma matriz muito esparsa, a maior parte dela é zero. Mas a gente pode utilizar essa matriz para calcular a distribuição de probabilidade condicional. Beleza? O que é a distribuição de probabilidade condicional? É a frequência de concorrência das duas palavras dividida pela frequência global dessa palavra aí. Então, qual é a probabilidade de WI, dado que eu já sei que já veio a palavra WJ em algum lugar. Beleza? Então, essa aqui é a probabilidade condicional da palavra I em relação à palavra J. O que acontece? Qual que é a ideia? Qual que é o mote que está aí por trás do Glove? O Glove quer fazer o seguinte: eu vou gerar aleatoriamente um vetor, né, para representar os embeddings das palavras I e J. E eu já tenho a informação que eu medi lá no texto da probabilidade condicional de I para J, né, de I dado J, desculpa. Beleza? Eu quero correlacionar essas duas informações. Eu quero que os meus vetores W e WJ eu tenho um relacionamento entre eles que reflita esta concorrência aqui. Beleza? Então, cada vetor desse, essa palavra WI, ela vai estar relacionada com muitas outras palavras. Então, ela vai sofrer influência de todas as outras palavras, assim como ela vai influenciar todas as outras palavras que estavam perto dela. Beleza? Então, o que vai acontecer com esses vetores? Eles tendem a ser mais parecidos. Mais parecidos. Certo? Olha o Cruzeiro perdendo. Então vamos lá. Os autores, né, do Grove, eles definiram uma aproximação para essa distribuição de probabilidade. Lembrando que essa probabilidade ela é empírica. Ela foi retirada dos dados. Então eu posso criar uma função analítica que represente essa função, esse dado empírico. Beleza? E foi o que eles fizeram. Eles conjecturaram a seguinte proposição: a minha probabilidade condicional de J dado WI é igual ao exponencial do produto interno do vetor de embedding de J pelo vetor de embedding I. Então, eu consigo, nessa expressão, correlacionar uma informação que eu tenho a partir dos dados com os meus dois vetores de embedding que eu quero treinar. O que vai acontecer? Eu vou criar uma função de custo de forma que eu pegue essa informação aqui e embuta essa informação, né? Vou embutir essa informação dentro desses vetores, para que essa expressão aqui reflita essa probabilidade aqui. Então, lembrando aqui, é muito interessante, por que é um vetor multiplicado pelo outro aqui? Porque, se você pensar numa função rápida de similaridade, nós temos a similaridade de cosseno. A similaridade de cosseno, ela é o quê? Ela é o produto dos vetores dividido pelo produto da norma dos vetores. Certo? Se eles forem iguais, vai dar 1. Se eles forem muito diferentes, tende a 0. Então, isso aqui nós estamos pegando a similaridade de cosseno, só que sem o vetor normalizador. Então, tem o primeiro insight aqui que está multiplicando um vetor pelo outro. Então, qual que seria a minha solução mais trivial para fazer isso aí?
é fazer isso aqui, ó, fazer uma expressão que eu pegava o resultado dessa aproximação lá, menos a probabilidade que eu tenho, e pegar o quadrado, né, o mínimo quadrado disso aqui. Eu vou achar os vetores WJ e WI que minimizam, né, de acordo com essa expressão, minimizam a diferença daquela probabilidade. Pois seria o melhor dos mundos. Só que, né, não é tão simples assim. Então, lá no texto, os autores fazem um longo desenvolvimento matemático, né? Eles explicam por que simplesmente não pode simplesmente pegar isso aqui e ir para lá, até porque isso aqui é um problema de. Da forma que eu coloquei aqui, ela é uma otimização multi-objetivo, né? Aí já, isso por si só já dá um probleminha, já é um problema. O que aconteceu? Depois do desenvolvimento matemático, eles chegam num modelo que é uma regressão linear. Aqui, ó, WI multiplicado por WJ, mais dois termos de intercepto, menos o logaritmo daquela informação que a gente já conhece lá da matriz de concorrência. Então, ele conseguiu relacionar tudo isso aqui. Quem é esse W, X e J aqui? Ele é uma função de ponderação. Então, isso aqui ela tem um peso. Por que ele tem esse peso? Né? Esse peso é o seguinte: se a frequência de concorrência das palavras é igual a zero, então o peso é igual a zero. Isso aqui é para poder facilitar o cálculo. Então ele já não gasta tempo calculando nada se as duas palavras não têm nenhuma relação, não preciso resolver aquela equação. Beleza? Não preciso resolver, posso tocar para a próxima combinação de palavras. Quando a frequência ela é muito pequena, ela tende para zero, o valor desse peso ele não vai tender na mesma proporção para zero. Por quê? Porque aí, se ele for proporcional, exatamente, linearmente proporcional com a frequência, aquela combinação de palavras que é muito rara, ela vai ficar muito desvalorizada na equação. E eu quero valorizar até as concorrências que acontecem pouco. Então, assim, o modelo aprenderia muito com as frequências muito mais comuns e aprenderia pouco com as frequências, com as baixas co-ocorrências, né? A mesma coisa acontece para quando a co-ocorrência ela cresce muito, ela é um valor muito alto, ela tende para o infinito. Então, o peso ele não vai tender na mesma proporção, ele vai tender bem menos. Para que essas co-ocorrências, que são muito frequentes, elas não sejam sobrevalorizadas ou supervalorizadas durante o treinamento do modelo. Então, eles propõem uma função de ponderação, que essa daqui é muito simples. Olha, ele vai propor um valor Xmax e um alfa, são os dois hiperparâmetros. Qual que é o valor máximo de frequência que teve lá dentro da matriz e esse valor de alfa. Se se a concorrência for menor que esse valor, então eu vou executar isso aqui elevado a alfa. Senão vai ser igual a 1. Beleza? Então, o Glove ele vai utilizar a informação estatística que tem no conjunto de dados para poder treinar os vetores de embedding das palavras. Então, essa sacada aqui, esse algoritmo ele é muito rápido, ele é muito mais rápido, por exemplo, de treinar do que o Word2Vec, beleza? Qual que é o Word2Vec, o problema do Word2Vec? O Word2Vec, ele não leva... O Glove está utilizando a informação global das frequências, né? De todas as palavras, entendeu? O Word2Vec, se você lembrar aqui do loop de treinamento do modelo, ele é aleatorizado, entendeu? Então, você pode ter alguns tokens lá que aparecem mais do que outros. Não, aqui não. O Glove, ele já tem a informação global e ele vai treinar os modelos em cima da informação global. Beleza? Bom, então esse foi o Glove, que é ele consegue treinar os vetores de embedding a partir de uma regressão linear utilizando uma função de custo que é o erro quadrático, né? Para cada combinação de palavras, para cada combinação de vetores de embedding. Bom,
Agora vamos falar do Elmo. O Elmo, ele já é uma arquitetura diferente. Embeddings from Language Models, certo? Então, nós já estamos falando de modelos de linguagem. Olha só que interessante. O Glove, por exemplo, quando a gente vai treinar o Glove, que eu acabei de mostrar, ele tem a matriz de concorrências. E o que é a concorrência? É a palavra com uma outra palavra ao redor, seja à esquerda ou à direita. Então, geralmente, cada palavra leva uma palavra de contexto. O que é diferente lá, por exemplo, do Word2Vec, que ele pega várias palavras para poder gerar o contexto. O Elmo, ele pega uma frase inteira de contexto para poder gerar o embedding de cada palavra. Então, cada palavra é treinada, ela é modelada em cima de frases inteiras que a circundam, na qual ela está inserida. Então, ele é um modelo muito mais complexo. Né? Então, o Word2Vec e o Glove, eles utilizam só a vizinhança mais próxima. O Elmo utiliza o contexto da sequência todo. Então, na verdade, o Elmo ele foi o primeiro Word Embedding que é baseado em um modelo de Deep Learning. Né? Então, o que o Elmo faz? O Elmo ele utiliza várias camadas de LSTMs bidirecionais. E é daí que vem interessante, que como a camada de LSTM ela é bidirecional, ela pega o contexto vindo das duas direções. Certo? Vindo do final da frase para o início, do início da frase para o final, como nós discutimos na última aula. Então, olha essa aqui, essa é uma figura que vem de um outro artigo, mas um outro artigo que utiliza o Elmo como base. Então, ele faz um desenho do modelo melhor do que o que está no artigo do Elmo, propriamente dito. Ele mostra aqui um texto de entrada aqui, e aí ele tem as várias LSTM bidirecionais aqui no meio, e ela vai gerando os vetores intermediários. Esses vetores intermediários aqui, depois eles são combinados para gerar a representação do Elmo. Beleza? Então, o Elmo ele é uma função simples, né, é um modelo que, na verdade, é um Next Token Prediction, certo? E aí você quer predizer a próxima palavra baseado naquele contexto que vem para frente, mas também o que vem depois da palavra. Né? E aí você tira a camada de classificação depois, os embeddings que saem lá da LSTM até aquela palavra é o embedding da palavra. Beleza? Então, gente, o Elmo eles têm uma semântica muito mais profunda, uma semântica muito mais detalhada do que o do Word2Vec e do Glove, porque eles utilizam muito mais contexto para gerar a semântica. Lembrando que o Elmo ele gera não só o Word Embedding, quanto o Sentence Embedding também. Beleza? O Word2Vec e o Glove são modelos shallow, e o Elmo é um modelo profundo e, obviamente, muito mais caro computacionalmente, mas tudo na vida tem um preço, né, gente? Isso aí não dá para ser feliz. O Elmo, ele é o primeiro modelo Deep Learning, que utiliza LSTMs que a gente já viu, mas ele não é o estado da arte. O estado da arte, o Elmo, ele é um modelo pré-Transformers, né? O BERT, ele já é o modelo de Transformers. Inclusive que ele utiliza Transformers bidirecionais também, assim como o Elmo utiliza a LSTM bidirecional. Então, o BERT, eu não vou aprofundar no BERT, na verdade, porque para entender o BERT de profundos, você precisaria entender Transformers, que nós ainda vamos ver para frente. O que nos interessa aqui é que, por exemplo, no PyTorch, o Word Embedding, o Sentence Embedder padrão é o BERT. Beleza? O BERT ele é um modelo de 2018, certo? E aí ele leva, olha só, Position Embedding, Segment Embeddings, Token Embeddings, para poder gerar ele faz vários embeddings, combina vários embeddings para poder gerar o embedding de cada palavra, além de também poder gerar o embedding
do segmento. Esse embedding, position embedding, nós vamos ver na próxima aula, e o núcleo do BERT também, que são os transformers. Você vai ver aqui o modelo do BERT, ó, que está aqui dentro é tudo transformer, beleza? Ele utiliza masked transformers, também vamos ver na próxima aula. O BERT, ele compara aqui, por exemplo, o BERT, ele é embedding, o transformer bidirecional nas duas direções. Por exemplo, o GPT, ele é transformer, mas ele é em uma direção só. Então, o BERT, ele é melhor do que o embedding gerado pelo GPT. E aqui ele ainda faz uma comparação com o Elmo, que utiliza LSTMs também bidirecionais. Então, a ideia do BERT e do Elmo, ela é muito parecida. Só que o BERT utiliza transformers e o Elmo utiliza LSTM. Ok? Então, hoje, como eu já falei, o BERT ele tem um modelo de embedding melhor do que o GPT. Não sei se é melhor do que o GPT 3.5. Mas também existem versões mais recentes do BERT. O BERT comparou nessa primeira versão aqui. Então, pode ser que eles continuem brigando aí para ver quem é o melhor Word Embedder, Sentence Embedder, e no caso do BERT ele faz Document Embedding também. Beleza? Então, a arquitetura de Transformers, que é pós-redes neurais recorrentes, é um modelo muito mais profundo e muito mais pesado que o Elmo, não tem nem comparação. Né? O BERT demora, se eu não me engano, meses ou semanas para treinar. Né? Só que o BERT é o estado da arte de Word Embedding e de Sentence Embedding. Na verdade, o BERT, a gente volta a estudar ele porque ele é um modelo de linguagem. Né? A gente só extrai os embeddings dele. E existem outras versões, como Distubert, Roberta. Na verdade, eu só coloquei esses dois aqui, mas tem muitas versões do BERT e tem o próprio BERT mesmo, só que atualizado com mais algumas tecnologias de apoio. Então, pessoal, a nossa ideia aqui hoje era transmitir basicamente isso, como eu falei, uma aula bem curtinha, só para a gente fazer na verdade, quando a gente vai estudar muito NLP, utilizando redes neurais profundas, a parte de representation learning, ela sempre fica em segundo plano. Tá meio ali, tá meio subentendido que ali tem um representation learning. Hoje a gente quis tirar o representation learning de trás das sombras dos modelos de linguagem, para entender que eles são o que fazem os modelos de linguagem funcionar. Os modelos de linguagem, eles são o motor que está por trás do motor, não. Eles são a base que está por trás dos grandes motores de linguagem. E por falar em motor de linguagem, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o nome do momento, que é a arquitetura Transformer, que é a arquitetura de redes neurais que desbancou as redes neurais recorrentes, e particularmente as LSTMs. Então, isso fica para a nossa próxima aula. Vai ser uma aula bem intensa, talvez a gente até tenha que dividir em duas, e depois nós vamos para a última aula do curso, que é a aula de modelos de linguagem, ou melhor, modelos de linguagem não, de modelos generativos para texto. Vejo vocês nas próximas aulas, galera. Até lá!